Ao mesmo tempo, os físicos que analisaram os resultados da experiência de Michelson-Morley explicaram seu fracasso pela presença de fenômenos novos e desconhecidos, resultantes das grandes velocidades. As primeiras tentativas para resolver esse problema foram feitas por Lorentz e Fitzgerald. A experiência podia não ter sucesso. Foi a formulação de Lorentz para suas proposições, pois todo corpo que se move por si mesmo no éter sofre uma deformação, a saber, para um observador em repouso, ele se contrai na direção do movimento, baseando seus raciocínios nas leis fundamentais da mecânica e da física. Ele mostrou, por meio de uma série de construções matemáticas, que a aparelhagem de Michelson-Morley sofreu necessariamente uma contração e que a magnitude da contração foi exatamente suficiente para contrabalançar o deslocamento das ondas luminosas em consequência de sua direção no espaço, e desse modo anular os resultados da diferença na velocidade dos dois raios. As conclusões de Lorentz quanto à presumida contração de um corpo em movimento deram lugar, por sua vez, a muitas explicações, e uma destas foi exposta a partir do ponto de vista do princípio de relatividade especial de Einstein. Mas isso pertence à nova física. A velha física estava relacionada indissoluvelmente com a teoria das vibrações. A nova teoria, que chegou para substituir a teoria mecânica das vibrações, era da estrutura atômica da luz e da eletricidade, consideradas como matérias compostas de quanta, que existiam independentemente. A nova doutrina, diz o professor Thomson, parece ser uma volta à teoria da emissão de Newton, embora consideravelmente alterada. Essa nova doutrina está longe de ser completa, e sua parte mais importante, o próprio quantum, ainda permanece não definida. O que um quantum é, não pode ser definido pela nova física. A teoria da estrutura atômica da luz e da eletricidade alterou completamente a ideia dos fenômenos elétricos e luminosos. A ciência deixou de ver a causa fundamental dos fenômenos elétricos em estados particulares do éter e voltou à velha doutrina que admitia que a eletricidade fosse uma espécie de substância com existência real. Com a luz, aconteceu a mesma coisa. De acordo com as teorias modernas, a luz é uma corrente de partículas minúsculas caminhando através do espaço à velocidade de 300 mil km por segundo. Não são os corpúsculos de Newton, mas um tipo especial de matéria-energia formada por vórtices eletromagnéticos. A materialidade da corrente luminosa foi estabelecida pelas experiências do professor Lebedev, de Moscou. Ele provou que a luz tem peso, quer dizer, quando ela cai sobre os corpos, produz sobre eles uma pressão mecânica. É característico que no começo de suas experiências para determinar o peso da luz, o professor Lebedev baseou-se na teoria das vibrações do éter. Isso mostra como a velha física se contradizia. A descoberta do professor Lebedev foi muito importante para a astronomia. Ela explicava, por exemplo, certos fenômenos que tinham observados na passagem da cauda de um cometa perto do Sol. Era, porém, importante, sobretudo para a física, pois proporcionava uma confirmação ultra-interior da unidade da estrutura da energia radiante. A impossibilidade de provar a existência do éter, a determinação da velocidade limitada e constante da luz, as novas teorias da luz e da eletricidade e, acima de tudo, o estudo da estrutura do átomo, indicaram os rumos mais interessantes do desenvolvimento da nova física. Outra parte da nova física desenvolveu-se dessa formação particular, que foi denominada física matemática. De acordo com a definição dada a ela, a física matemática parte, comumente, de algum fato confirmado pela experiência
e que expressa certa conexão regular entre os fenômenos. Ela desenvolveu essa conexão numa forma matemática e posteriormente se transformou, por assim dizer, quase em matemática pura, e começou a elaborar, exclusivamente por meio da análise matemática, aquelas consequências que se seguiram à proposição básica. Johnson. Presume-se desse modo que o sucesso ou insucesso das conclusões da física matemática podiam depender de 3 fatores. Em primeiro lugar, da correção da definição do fato fundamental. Em segundo, da correção de sua expressão matemática. E em terceiro, da correção da análise matemática posterior. Houve uma época em que a importância da física matemática foi muito exagerada, escreve o professor Johnson. Esperava-se que fosse precisamente a física matemática que propiciaria a direção principal do desenvolvimento da física como ciência. Isso, porém, está completamente errado. Nas deduções da física matemática, há um grande número de defeitos essenciais. Em primeiro lugar, em quase todos os casos, é só a primeira aproximação grosseira que elas correspondem aos resultados da observação direta. Isso é devido ao fato de que as premissas da física matemática só podem ser consideradas suficientemente exatas dentro dos mais estreitos limites. Essas premissas, além disso, geralmente não levam em consideração toda uma série de circunstâncias colaterais, cuja influência fora desses limites estreitos não pode ser desprezada. Portanto, as deduções da física matemática correspondem a casos ideais que não podem ser compreendidos praticamente e estão muitas vezes afastados da realidade. E mais adiante, dever-se-ia acrescentar que os métodos da física matemática dificilmente tornam possível resolver quaisquer problemas especiais, fora dos casos mais simples, especialmente na medida em que se referem à forma do corpo. Mas a física prática não pode se limitar a esses casos e é colocada continuamente diante de problemas que a física matemática é incapaz de resolver. Além disso, os resultados das deduções da física matemática são muitas vezes tão complicados que sua aplicação prática se revela impossível. Além disso, dever-se-ia mencionar ainda outra propriedade muito característica da física matemática, ou seja, que de modo geral suas deduções não podem ser formuladas de outro modo, a não ser matematicamente, e perdem todo o significado e importância se se tenta interpretá-las na linguagem dos fatos. A nova física, que se desenvolveu a partir da física matemática, possui muitas das propriedades desta última. A teoria da relatividade de Einstein é um capítulo separado da nova física, que se desenvolveu a partir da física matemática. É errado identificá-la com a nova física, como é feito por alguns seguidores de Einstein. A nova física pode existir sem a teoria da relatividade, mas para nós, do ponto de vista da construção de um novo modelo de universo, a teoria da relatividade é do maior interesse, porque trata, antes de qualquer coisa, da questão fundamental da forma do mundo. Há uma vasta literatura dedicada à exposição, explicação, popularização, crítica e elaboração dos princípios de Einstein, mas devido à estreita relação entre a teoria da relatividade e a física matemática, as deduções desta teoria são difíceis de se formular logicamente. E temos que aceitar o fato de que nem o próprio Einstein, nem qualquer dos seus numerosos seguidores e intérpretes conseguiram explicar o significado e a ciência de suas teorias de maneira clara e compreensível. Uma das principais razões desse fato é assinalada por Bertrand Russell em seu popular livro O ABC da Relatividade. Ele escreve que o nome da teoria de relatividade confunde as pessoas
e que se atribui geralmente a Einstein uma tendência a provar que tudo é relativo, embora na realidade ele se empenhe em descobrir e estabelecer aquilo que não é relativo. E seria ainda mais correto dizer que Einstein tenta determinar a relação entre o que é relativo e o que não é. Em seguida, o professor Johnson escreve sobre a teoria da relatividade em seu Manual de Física. O lugar mais importante na teoria da relatividade de Einstein é ocupado por uma concepção do tempo perfeitamente nova e, à primeira vista, incompreensivelmente estranha. São necessários muito esforço e um trabalho prolongado sobre si mesmo para acostumar-se com ela, mas é infinitamente mais difícil aceitar as numerosas consequências que resultam no princípio da relatividade e aferrar, sem exceção, todos os ramos da física. Muitas dessas consequências contradizem evidentemente o que é chamado habitualmente, embora muitas vezes sem motivo adequado, senso comum. Algumas delas podem ser chamadas paradoxos da nova doutrina. As ideias de Einstein sobre o tempo podem ser formuladas da seguinte maneira: cada um de dois sistemas que se movem relativamente um ao outro tem de fato seu próprio tempo, percebido e medido por um observador que se move de acordo com um sistema determinado. O conceito de simultaneidade não existe no sentido geral. Dois acontecimentos que se passam em lugares diferentes podem parecer simultâneos a um observador que esteja num ponto, conquanto, para um observador noutro ponto, possam ocorrer em tempos diferentes. É possível que para o primeiro observador o mesmo fenômeno possa se dar mais cedo e para o segundo mais tarde. Johnson. Logo depois, o professor Johnson seleciona as seguintes ideias de Einstein. O éter não existe. O conceito de espaço tomado isoladamente não tem significado algum. Só a coexistência do espaço e tempo faz a realidade. A energia possui uma massa inerte. A energia é um análogo da matéria e é possível a transformação do que chamamos a massa da matéria ponderável na massa da energia e vice-versa. É necessário distinguir a forma geométrica de um corpo de sua forma cinética. A última ideia indica uma relação definida entre a teoria de Einstein e a suposição de Fitzgerald e Lorentz quanto à contração longitudinal dos corpos em movimento. Einstein aceita essa suposição, embora diga que se baseie em outros princípios diferentes dos de Fitzgerald e Lorentz, isto é, no princípio essencial da relatividade. Ao mesmo tempo, a teoria da contração longitudinal dos corpos, deduzida não a partir dos fatos, mas das transformações de Lorentz, tornou-se a base necessária da teoria da relatividade. Utilizando exclusivamente as transformações de Lorentz, Einstein afirma que uma barra rígida, movendo-se na direção do seu comprimento, é mais curta que a mesma em estado de repouso, e quanto mais rapidamente a barra se move, menor se torna. Uma barra que se move com a velocidade da luz perderia sua terceira dimensão, tornar-se-ia uma seção transversal de si mesma. O próprio Lorentz afirmava que um elétron desapareceria realmente quando se movia à velocidade da luz. Essas afirmações não podem ser comprovadas, já que as contrações, mesmo que realmente se deem, são muito insignificantes em todas as velocidades possíveis. Um corpo que se move com a velocidade da Terra, isto é, 30 km por segundo, deve, de acordo com os cálculos de Lorentz, sofrer uma contração de 1 sobre 200.000 de seu comprimento, isto é, um corpo com 200 metros de comprimento se contrairia 1 milímetro. Além disso, é interessante notar que a suposição quanto à contração de um corpo que se move contradiz
radicalmente o princípio estabelecido pela nova física do incremento da energia e da massa do corpo em movimento. Este último princípio é perfeitamente correto, embora não tenha sido elaborado. Como veremos depois, esse princípio, em seu pleno significado, que ainda não tinha sido revelado na nova física, é uma das bases do novo modelo do universo. Passando à própria exposição de Einstein, de sua teoria fundamental, vemos que ela consiste de dois princípios de relatividade, o princípio especial e o princípio geral. Supõe-se que o princípio especial da relatividade estabelece a possibilidade de examinar, juntos e sobre a base de uma lei geral, fatos da relatividade geral do movimento que parecem contraditórios do ponto de vista comum, ou mais precisamente, o fato de que todas as velocidades são relativas e de que, ao mesmo tempo, a velocidade da luz não é relativa, limitativa e máxima. Einstein encontra uma saída para a dificuldade criada por tudo isso. Em primeiro lugar, pela compreensão do próprio tempo, de acordo com a fórmula de Minkowski, como uma quantidade imaginária que resulta da relação de uma dada velocidade com a velocidade da luz. Em segundo lugar, fazendo toda uma série de suposições completamente arbitrárias na linha que delimita a física da geometria, e em terceiro, substituindo as investigações diretas dos fenômenos físicos e as observações de suas correlações por operações puramente matemáticas com as transformações de Lorentz, cujos resultados mostram, em sua opinião, as leis que governam os fenômenos físicos. O princípio geral da relatividade é introduzido onde se torna necessário, para fazer com que a ideia da infinidade do espaço-tempo concorde com as leis da densidade da matéria e as de gravitação no espaço acessível à observação. Para sintetizar os princípios de relatividade especial e geral, são necessários para estabelecer a concordância entre as teorias contraditórias na linha limítrofe, entre a velha e a nova física. A tendência fundamental de Einstein é encarar a matemática, a geometria e a física como um todo. O princípio é, sem dúvida, totalmente correto. As três deviam constituir uma só, mas deviam constituir não significa que elas constituam de fato. A confusão entre esses dois conceitos é a principal falha das teorias da relatividade. Einstein escreve em seu livro A Teoria da Relatividade: o espaço é um contínuo tridimensional. Do mesmo modo, o mundo dos fenômenos físicos, que era chamada resumidamente mundo por Minkowski, é naturalmente tetradimensional no sentido do espaço-tempo, pois ele é composto de acontecimentos individuais, cada um dos quais é descrito por 4 números, a saber, 3 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. Que não estivéssemos acostumados a ver o mundo nesse sentido, de um contínuo tetradimensional, deve ser de fato que na física, antes do advento da teoria da relatividade, o tempo representava um papel diferente e mais independente, comparado às coordenadas espaciais, e por essa razão que nos habituamos a tratar o tempo como um contínuo independente. Na realidade, de acordo com a mecânica clássica, o tempo é absoluto, isto é, independente da posição e da condição do movimento do sistema de coordenadas. O modo tetradimensional de considerar o mundo é natural na teoria da relatividade, já que, de acordo com ela, o tempo é desprovido de sua independência. Mas a descoberta de Minkowski, que foi importante para o desenvolvimento formal da teoria da relatividade, não está aqui. Deve ser encontrada principalmente no fato de seu reconhecimento de que o contínuo espacial-temporal tetradimensional da teoria da relatividade, nas suas propriedades formais mais essenciais, mostra uma relação pronunciada
que o contínuo tridimensional do espaço geométrico euclidiano. Para dar a devida importância a essa relação, porém, devemos substituir a coordenada temporal habitual t por uma magnitude imaginária, raiz quadrada de -1 vezes ct, proporcional a ela. Nessas condições, as leis naturais que satisfazem as exigências da teoria especial da relatividade assumem formas matemáticas, nas quais as coordenadas temporais desempenham exatamente o mesmo papel que as 3 coordenadas espaciais. Essas 4 coordenadas correspondem formalmente, de maneira exata, às coordenadas espaciais na geometria euclidiana. A fórmula raiz -1 vezes ct significa que o tempo de cada acontecimento é tornado não simplesmente por si mesmo, mas como uma quantidade imaginária em relação à velocidade da luz. Isto é, que um conceito puramente físico é introduzido na suposta expressão metageométrica. A duração do tempo t é multiplicada pela velocidade da luz c pela raiz quadrada de -1, que sem mudar a magnitude, torna uma quantidade imaginária. Isso é bem claro, mas o que é necessário observar em relação à passagem citada acima é que Einstein vê o mundo de Minkowski como um desenvolvimento da teoria da relatividade, enquanto na realidade o princípio especial da relatividade está construído sobre a teoria de Minkowski. Se supusermos que a teoria de Minkowski deriva do princípio da relatividade, então, novamente, tal como no caso da teoria de Fitzgerald e Lorentz, relativa à contração longitudinal dos corpos em movimento, fica incompreensível sobre que base está realmente construído o princípio da relatividade. De qualquer modo, a construção do princípio da relatividade exige um material especialmente preparado. Bem, no começo de seu livro, Einstein escreve que, para fazer com que certas deduções a partir da observação dos fenômenos físicos concordem entre si, é preciso revisar certos conceitos geométricos. Geometria quer dizer medida da Terra, escreve ele. Tanto a matemática como a geometria devem sua origem à necessidade de saber algo das propriedades das coisas reais. Baseado nisso, Einstein considera possível complementar a geometria, isto é, substituir, por exemplo, o conceito de linhas retas pelo de barras rígidas. Estas estão sujeitas a mudanças sob a influência da temperatura, da pressão e etc. Podem se expandir e se contrair. Tudo isso deve naturalmente alterar muito a geometria. A geometria que foi complementada desse modo, é evidentemente uma ciência natural, diz Einstein, e deve ser tratada como um ramo da física. Atribuo uma importância especial ao ponto de vista da geometria exposto aqui, porque sem ele teria sido impossível construir a teoria da relatividade. A geometria euclidiana deve ser abandonada. O ponto importante que segue na teoria de Einstein é sua justificação do método matemático que ele aplica. A experiência levou à convicção, diz ele, de que, por um lado, o princípio da relatividade, no sentido restrito, mantém-se verdadeiro, e de que, por outro lado, a velocidade da transmissão da luz no vácuo tem que ser considerada como uma constante. De acordo com Einstein, a combinação dessas duas proposições completa a lei de transformações para as 4 coordenadas que determinará o lugar e o tempo de um acontecimento. Ele descreve: toda lei geral da natureza deve ser constituída de tal modo que seja transformada numa lei exatamente da mesma forma, quando em lugar das variáveis de espaço-tempo do sistema de coordenadas original, introduzimos novas variáveis de espaço-tempo de outro sistema de coordenadas. Nessa conexão, a relação matemática entre as magnitudes de primeira e de segunda ordem é dada pela transformação de Lorentz, ou, em resumo, as leis gerais da natureza são covariantes, com respeito às transformações de Lorentz. A afirmativa de Einstein
de que as leis da natureza são covariantes com as transformações de Lorentz é a ilustração mais clara de sua posição. Partindo desse ponto, ele considera possível atribuir aos fenômenos as mudanças que encontra nas transformações. Esse é precisamente o método da física matemática, que foi condenado há muito tempo e é mencionado pelo professor Thomson na passagem citada acima. Em A Teoria da Relatividade, há um capítulo com o título de A Experiência e a Teoria Especial da Relatividade. Até que ponto a teoria especial da relatividade está apoiada na experiência? Essa pergunta não é respondida facilmente, escreve Einstein. A teoria especial da relatividade resultou da teoria dos fenômenos eletromagnéticos de Maxwell-Lorentz. Desse modo, todos os fatos de experiência que apoiam a teoria eletromagnética também sustentam a teoria da relatividade. Einstein sente, com muita acuidade, a necessidade de fatos para estabelecer suas teorias sobre uma base firme, mas só obtém resultado quando encontra esses fatos relacionados com quantidades invisíveis, elétrons e íons. Ele escreve: a mecânica clássica precisou ser modificada antes que pudesse emparelhar com as exigências da teoria especial da relatividade. Na parte mais importante, porém, essa modificação só afeta as leis dos movimentos rápidos, nos quais as velocidades da matéria não são muito pequenas, em comparação com a velocidade da luz. Só temos experiência desses movimentos rápidos no caso dos elétrons e íons. Para outros movimentos, as variações para as leis da mecânica clássica são pequenas demais para torná-las evidentes na prática. Passando para a teoria geral da relatividade, Einstein escreve: o princípio clássico da relatividade referente ao espaço tridimensional com a coordenada de tempo t, uma quantidade real, é violado pelo fato da velocidade constante da luz. Mas este é violado pela curvatura de um raio luminoso nos campos gravitacionais. Isso exige uma nova teoria da relatividade e um espaço determinado pelas coordenadas gaussianas aplicável aos contínuos não euclidianos. As coordenadas gaussianas diferem das cartesianas porque podem ser aplicadas a qualquer tipo de espaço, independentemente das propriedades dele. Elas se adaptam automaticamente a qualquer espaço, enquanto as coordenadas cartesianas exigem um espaço de propriedades definidas especiais, isto é, o espaço geométrico. Continuando a comparar as teorias especial e geral da relatividade, Einstein diz: a teoria especial da relatividade refere-se aos domínios em que não existe nenhum campo gravitacional. Nesse sentido, um corpo rígido no estado de movimento serve como um corpo de referência, isto é, um corpo rígido cujo estado de movimento é escolhido de tal modo que a proposição do movimento retilíneo uniforme de pontos materiais isolados se mantém em relação com ele. Para tornar claros os princípios da teoria geral da relatividade, Einstein toma o domínio espaço-tempo como um disco em rotação uniforme, em volta de seu centro sobre seu próprio plano. Um observador colocado sobre o disco vê o disco como se estivesse em repouso. Vê a força como atua sobre ele mesmo e, em geral, sobre todos os corpos que estão em repouso em relação ao disco, com a ação do campo gravitacional. O observador realiza experiências em seu disco circular, com relógios e barras de medir. Ao fazer isso, é sua intenção chegar a definições exatas para o significado dos dados de tempo e espaço com referência ao disco circular. Para começar, coloca-se um de dois relógios construídos identicamente no centro do disco circular e o outro na borda do disco, de modo que estejam em repouso relativamente ao disco. Desse modo, sobre nosso disco circular ou, para tornar o exemplo mais geral, em cada campo gravitacional, um relógio
andará mais ou menos rapidamente, de acordo com a posição em que se encontre, em repouso. Por esse motivo, não é possível obter uma definição razoável do tempo com a ajuda de relógios que estão colocados em repouso em relação ao corpo de referência. Uma dificuldade semelhante se apresenta quando tentamos aplicar nossas definições anteriores de simultaneidade a esse exemplo. A definição das coordenadas de espaço também apresenta dificuldades insuperáveis. Se o observador, movendo-se com um disco, aplica sua barra padrão de medir, uma barra que é curta em comparação com os raios do disco, tangencialmente à borda do disco, então o comprimento dessa barra será menor, já que os corpos em movimento sofrem um encurtamento na direção do movimento. Por outro lado, a barra de medir não sofrerá uma diminuição do comprimento se for aplicada ao disco na direção dos raios. Por essa razão, usam-se corpos de referência não rígidos, elásticos, que estão, em geral, não só se movendo em qualquer direção, mas que também sofrem alterações na forma ad lib durante seu movimento. Os relógios, para os quais a lei do movimento e de qualquer espécie conquanto irregulares servem para a definição do tempo. Temos que imaginar cada um desses relógios fixo, num ponto sobre um corpo de referência não rígido, elástico. Esses relógios só satisfazem a uma única condição, a de que as leituras que são observadas simultaneamente nos relógios adjacentes, no espaço, diferem uma das outras por uma quantidade infinitamente pequena. Esse corpo de referência não rígido, elástico, que podia ser chamado apropriadamente molusco de referência, é fundamentalmente equivalente a um sistema de coordenadas tetradimensional gaussiano, escolhido arbitrariamente, o que dá ao molusco uma certa inteligibilidade comparado com o sistema de coordenadas de Gauss. É a retenção formal, realmente injustificada, da existência separada das coordenadas de espaço em oposição à coordenada de tempo. Cada ponto do molusco é tratado como um ponto especial, e cada ponto material que está em repouso em relação a ele, como em repouso, enquanto o molusco for considerado como corpo de referência. O princípio geral da relatividade exige que todos esses moluscos possam ser usados como corpos de referência, com igual direito e resultado, igual na formulação das leis gerais da natureza. As próprias leis devem ser completamente independentes da escolha dos moluscos. A respeito da pergunta fundamental quanto à forma do mundo, Einstein escreve: se refletirmos sobre a questão de como o universo, considerado como um todo, deve ser encarado, a primeira resposta que se representa é certamente esta, no que diz respeito ao espaço e ao tempo. O universo é infinito. Há estrelas em toda parte, de modo que a densidade da matéria, embora muito variável em detalhe, é, no entanto, em média, a mesma em toda a pane. Em outras palavras, por mais longe que possamos viajar através do espaço, encontraremos em toda parte um enxame atenuado de estrelas fixas aproximadamente do mesmo tipo e densidade. Esse ponto de vista não está em harmonia com a teoria de Newton. Esta última exige, de preferência, que o universo tenha uma espécie de centro, no qual a densidade das estrelas seja um máximo, e que, à medida que prossigamos, afastando-nos desse centro, a densidade conjunto das estrelas diminua, até que, finalmente, às grandes distâncias, seja seguido por uma infinita região de vazio. O universo estelar devia ser uma ilha finita no oceano infinito do espaço. A razão pela qual um universo sem limites é impossível é que, de acordo com a teoria de Newton, a intensidade do campo gravitacional na superfície de uma esfera cheia de matéria, mesmo que esta seja de densidade muito pequena, aumentaria com o aumento dos raios da esfera e se tornaria finalmente infinita, o que é impossível. O desenvolvimento da geometria não euclidiana levou ao reconhecimento do fato de que,
podemos pôr em dúvida a infinidade do nosso espaço, sem entrar em conflito com as leis do pensamento ou com a experiência. Ao admitir possibilidade de semelhantes conclusões, Einstein descreve o mundo de seres bidimensionais numa superfície esférica. Em contraste com o nosso, o universo desses seres é bidimensional, mas como o nosso, ele se estende até o infinito. Essa superfície do mundo de seres bidimensionais constituiria o espaço para eles. Esse espaço possuiria propriedades muito estranhas. Se os seres de uma espécie esférica tivessem que traçar círculos em seu espaço, isto é, na superfície de sua esfera, esses círculos aumentariam até um certo limite e então começariam a diminuir. O universo desses seres é finito e, no entanto, não tem limites. Einstein chega à conclusão de que os seres de uma superfície esférica poderiam determinar que vivem numa esfera e poderiam até encontrar o raio dessa esfera, se pudessem examinar uma parte suficientemente grande da superfície. Mas, se essa parte for na verdade muito pequena, eles não poderão mais demonstrar que estão no mundo esférico e não no mundo euclidiano, porque uma parte pequena de uma superfície esférica só difere ligeiramente de um pedaço de um plano do mesmo tamanho. Desse modo, se os seres da superfície esférica vivem num planeta cujo sistema solar só ocupa uma pequena parte insignificante do universo esférico, eles não têm meios de determinar se estão vivendo num universo finito ou infinito, porque o pedaço do universo ao qual têm acesso é, em ambos os casos, praticamente plano ou euclidiano. Há uma analogia tridimensional com essa esfera-universo bidimensional, a saber, o espaço esférico tridimensional descoberto por Riemann. Seus pontos são todos igualmente equivalentes. Ele possui um volume finito que é determinado por seu raio. Vê-se facilmente que o espaço esférico tridimensional é absolutamente análogo à superfície esférica bidimensional. Ele é finito, isto é, de volume finito e não tem limites. Pode-se dizer que há ainda outro tipo de espaço curvo, o espaço elíptico. Ele pode ser considerado como um espaço curvo no qual as duas contrapartes são idênticas. Um universo elíptico pode, desse modo, ser considerado, até certo ponto, como um universo curvo que possui uma simetria central. Deduz-se do que foi dito que se pode conceber espaços fechados sem limites. Dentre esses, o espaço esférico e o elíptico sobressai por sua simplicidade, já que todos os pontos nele são equivalentes. Como resultado desse exame, surge uma pergunta extraordinariamente interessante para os astrônomos e físicos, e é se o universo em que vivemos é infinito ou finito, à maneira do universo esférico. Nossa experiência está longe de ser suficiente para nos permitir responder a essa pergunta, mas a teoria geral da relatividade nos permite respondê-la com um grau moderado de certeza, e, nesse sentido, a dificuldade mencionada antes, do ponto de vista da teoria de Newton, encontra sua solução. A estrutura do espaço, de acordo com a teoria geral da relatividade, difere da que é geralmente reconhecida. De acordo com a teoria geral da relatividade, as propriedades geométricas do espaço não são independentes, mas determinadas pela matéria, de modo que só podemos tirar conclusões sobre a estrutura geométrica do universo se basearmos nossas considerações no estado da matéria como algo que é conhecido. Sabemos por experiência que as velocidades das estrelas são pequenas em comparação com a velocidade de transmissão da luz. Podemos, assim, numa aproximação grosseira, chegar a uma conclusão quanto à natureza do universo como um todo, se considerarmos a matéria como estando em repouso. Podemos imaginar que, no que respeita à geometria, nosso universo se comporta de maneira análoga a uma superfície irregularmente curva em suas partes individuais.
mas que em nenhum lugar se afasta apreciavelmente de um plano, algo como a superfície ondulada de um lago. Tal universo podia convenientemente ser chamado quase euclidiano. No que diz respeito a seu espaço, ele seria infinito, mas o cálculo demonstra que, num universo quase euclidiano, a densidade média da matéria seria necessariamente nula, de modo que um universo como esse não poderia ser ocupado por matéria em toda parte. Ele nos apresentaria um quadro insatisfatório. Se devemos ter no universo uma densidade média de matéria diferente de zero, por menor que seja essa diferença, então o universo não pode ser quase euclidiano. Pelo contrário, os resultados do cálculo indicam que, se a matéria fosse distribuída de maneira uniforme, o universo seria necessariamente esférico ou elíptico. Como na realidade a distribuição detalhada da matéria não é uniforme. O universo real desviará da forma esférica em partes individuais. Isto é, ele será quase esférico, mas será necessariamente finito. Na realidade, a teoria nos fornece uma conexão simples entre a extensão do espaço do universo e a densidade média da matéria nele. A última proposição é tratada de maneira algo diferente por A. S. Eddington, no livro Space, Time and Gravitation. Depois da massa e da energia, M, uma quantidade física conhecida como ação, que desempenha um papel muito fundamental na física moderna. Ação aqui é um termo muito técnico e não deve ser confundido com a ação e reação de Newton. Na teoria da relatividade, em particular, essa parece ser, em muitos aspectos, a coisa mais fundamental de todas. Não é difícil ver a razão. Se queremos falar da matéria contínua, presente em qualquer ponto particular do espaço e do tempo, devemos usar o termo densidade. A densidade multiplicada pelo volume no espaço nos dá a massa, ou, o que parece ser a mesma coisa, Z, energia. Mas do nosso ponto de vista de espaço-tempo, uma coisa muito mais importante é a densidade multiplicada por um volume de espaço e tempo tetradimensional. Isso é ação. A multiplicação por 3 dimensões dá a massa ou a energia, e a quarta multiplicação dá a massa ou a energia multiplicada pelo tempo. A ação é, portanto, a massa multiplicada pelo tempo, ou a energia multiplicada pelo tempo, e é mais fundamental que ambas. A ação é a curvatura do mundo. Quase não é possível imaginar essa declaração, porque nossa noção da curvatura deriva das superfícies de 2 dimensões num espaço tridimensional. Isso dá uma ideia limitada demais das possibilidades de uma superfície tetradimensional num espaço de 5 ou mais dimensões. Em 2 dimensões, há apenas uma curvatura total, e se esta desaparece, a superfície é plana ou, pelo menos, pode ser desdobrada em um plano, onde há matéria, há ação, e, portanto, curvatura. E é interessante notar que, na matéria ordinária, a curvatura do mundo espaço-temporal não é de nenhum modo insignificante. Por exemplo, na água de densidade comum, a curvatura é a mesma que no espaço em forma de uma esfera de raios com 570 milhões de quilômetros. O resultado é ainda mais surpreendente se for expresso em unidades de tempo. O raio equivale a cerca de meia hora. É difícil figurar completamente o que isso significa, mas podemos, pelo menos, predizer que um globo de água com um raio de 570 milhões de quilômetros teria propriedades extraordinárias. Presumivelmente deve haver um limite superior para o tamanho possível de um globo de água, até onde eu posso imaginar uma massa de água homogênea com esse tamanho aproximado e não maior podia existir. Ela não teria centro nem limites. Cada ponto dela estaria na mesma posição,
em relação à massa total que qualquer outro ponto dela, como pontos na superfície de uma esfera em relação à superfície. Qualquer raio de luz, depois de viajar por 1 ou 2 horas, voltaria ao ponto de partida. Nada podia entrar ou sair da massa, porque não há limites para entrar ou sair. De fato, ela é coextensiva com o espaço. Não pode haver nenhum outro mundo, em nenhum outro lugar, porque não há nenhum outro lugar. Uma exposição das teorias da nova física, que ficam à parte da relatividade, tomaria demasiado espaço. O estudo da estrutura da luz e da eletricidade, o estudo do átomo, as teorias de Bohr, especialmente do elétron, a teoria do quantum, levam a física através de caminhos inteiramente certos, e se ela conseguisse realmente se libertar dos impedimentos mencionados acima, que detêm o seu progresso, e também das teorias do relativismo, desnecessariamente paradoxais, descobriria algum dia que sabe muito mais sobre a verdadeira natureza das coisas do que podia supor.